Fala galera! Oi pessoal! Dando sequência à nossa série de dicas sobre cidades ao redor do mundo, hoje vamos falar sobre a capital portuguesa, Lisboa. Nós dividimos essa série de vídeos em 4 vídeos para não ficar muito longa. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre transporte, segurança, documentação, língua e moeda. No segundo vídeo vamos falar sobre onde se hospedar na capital. No terceiro vídeo a gente vai falar sobre os 5 principais pontos turísticos. E para finalizar a série, falaremos sobre a comida portuguesa que você vai poder comer lá em Lisboa. Bom, gente, essa série de dicas começou com 2 cidades, Istambul e Cairo. Então, se você ainda não viu essa série de dicas sobre essas 2 cidades, a gente vai deixar linkado aqui em cima para você conferir. Então, bora lá? Bom, então vamos começar esse primeiro vídeo falando sobre o transporte lá em Lisboa. Bom, as opções de transportes em Lisboa são das mais variadas possíveis, então você vai ter muita opção de se locomover lá dentro da cidade. Então os mais tradicionais são o táxi, o Uber, tem metrô em Lisboa e também tem as opções mais tradicionais de bonde, que são aqueles modelos um pouco mais antiguinhos que a gente vê. E também os bondes mais modernos que eles chamam de VLT. Além desses que a Gé já falou, tem também os tradicionais ônibus, os trens, que eles chamam de comboio por lá. Tem as barcas, que fazem a travessia de um lado ao outro do Rio Tejo. Tem os ascensores, que é como se fosse um funicular. E tem também os elevadores, que é, por exemplo, o elevador Lacerda, que tem em Salvador, eles têm por lá também. Então, como a gente disse, tem muita opção de transporte em Lisboa, mas a gente andou muito quando a gente visitou a cidade. Então a locomoção a pé também é muito tranquila, mas é bom avisar que tem muita subida e descida na cidade. Então, se você não quiser fazer essas subidas e descidas a pé, a gente vai dar dicas aqui de algumas opções de compra de ticket que existem por lá. Bom, gente, então uma das opções de compra de ticket é o Lisboa Card. Esse cartão é muito legal porque ele combina algumas atrações gratuitas ou com desconto para você visitar. O ponto interessante desse cartão é que você pode comprar ele por 24, 48 ou 72 horas. Então, a partir do momento que você passa pela primeira vez, ele está valendo. Então, ele vai durar 24, 48 ou 72 e você pode usar eles no metrô, no ônibus, nos bondes, no elevador. E uma coisa legal é que ele vale também para os trens que vão até os principais bate-voltas de Lisboa, que é para Sintra e para Cascais. Ele não vale nas barcas, tá? Então tem que ficar ligado nisso daí. Então você pode adquirir esse cartão pelos pontos do ESCME Lisboa, mas você também pode comprar ele online. A questão é que esse cartão, quando você compra online, ele vem pelo correio. Então uma dica que a gente dá é realmente comprar nesses postos da ESCME Lisboa mesmo. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link para você saber mais informações sobre valores e também quais são as atrações que estão disponíveis de graça e quais as que você tem que pagar, vai ter um desconto, mas tem que pagar. Então é só clicar aqui no link abaixo na descrição. Bom, outra dica que a gente pode dar também sobre ticket de transporte é o cartão Viva Viagem e 7 Colinas. São 2 tipos de ticket, mas eles são basicamente iguais. Então é basicamente um papelzinho, né? Ele não é um cartão bonito como a gente normalmente vê. Ele é um papel e o valor para compra dele é 50 centavos de euro. Aí você carrega ele com a quantidade que você quiser e vai usando, vai gastando, vai gastando. Na hora que acabar, você simplesmente recarrega com mais um valor que você achar necessário. E basicamente é isso. Ele é uma forma de te economizar. Toda hora que você for comprar um ticket, você tem que ir lá, botar moeda, procurar moeda, comprar individualmente. Então você já compra um lote de uma vez e te resolve o problema. Você pode recarregar e comprar ele nas estações de trem, em bancas, em um monte de lugar. Ele é amplamente aceito na capital. Outra opção é o Zapping. A grande vantagem desse cartão é que você ganha desconto em todas as opções de transporte. Então, vamos supor que o transporte de metrô custe 2 euros, você vai pagar 1,80. E assim sucessivamente em qualquer uma das opções da cidade. E uma coisa legal do Zapping é que você também tem esse mesmo desconto para os trajetos de Lisboa a Sintra ou de Lisboa a Cascais, que são 2 pontos turísticos muito legais em Portugal. Bom, gente, a última opção é o ticket diário. Ele é similar ao 24 horas do Lisboa Card, a diferença é que ele não tem as vantagens de
você poder ir de graça em várias atrações ou ter desconto em outras. Ele é só relacionado ao transporte. Um ponto importante nesse ticket é que ele não faz os trajetos de Lisboa a Sintra ou Lisboa a Cascais. Então, se você tiver essa programação no seu dia, é importante você comprar o ticket à parte. Outro ponto que pode englobar tudo isso daí que a gente falou é que sempre que você entrar no metrô, no ônibus, enfim, em qualquer lugar que você for usar de transporte, você tem que validar a sua forma de transporte, seja o cartão, seja o ticket, seja o zapping, seja qualquer um deles, você sempre tem que validar e ficar com ele em mãos. Tem muitos trens por lá que os fiscais passam e eles te pedem o ticket, então nunca joga fora depois que passar da catraca, por causa dessa questão dos fiscais, e também porque tem alguns lugares que você precisa colocar na catraca na saída do seu deslocamento. Então, não joga fora, guarda com você. Falando agora sobre segurança. A gente fez umas pesquisas e a gente achou um índice global de paz, que é um estudo feito pela revista The Economist, junto com algumas universidades espalhadas pelo mundo, e eles fazem um levantamento sobre qualidade de vida, sobre economia do país, enfim, sobre vários aspectos e aí eles fazem um ranking sobre isso. Todo ano eles fazem essa análise, tá? E no último ano divulgado, Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Então, se você está indo para lá, pode ir tranquilo, que não vai ter problema nenhum em nenhum lugar do país. Lisboa é a capital, então tem mais volume de gente, mais pessoas caminhando pela rua, mas é uma cidade extremamente tranquila. Então você pode ir com os devidos cuidados de qualquer lugar do mundo em que você vai, que você não vai ter problema nenhum. E a nossa experiência, particularmente em Lisboa, foi muito tranquila, muito boa. A gente amou a cidade e o deslocamento por lá, a gente andou muito a pé na nossa viagem. Então, nós, particularmente, nos sentimos muito seguros lá andando. E normalmente, quando a gente saía para visitar os pontos turísticos e tal, a gente normalmente voltava bem tarde, assim. A gente tentava aproveitar o máximo possível do dia. E a gente fez muita coisa a pé também, né? Então a gente esteve muito na rua e nunca viu nenhum problema nem nada. E a nossa sensação realmente foi de muita segurança. A gente não se preocupava muito. Como o Fê falou, é sempre importante ter os devidos cuidados, né? Os básicos, pelo menos. Mas, particularmente, nos sentimos muito seguros lá. Bom, gente, falando agora sobre moeda. A moeda oficial do país é o euro. Então, se você está indo para lá, o recomendado é já levar um pouco, pelo menos, da moeda. E caso você vá com outra moeda, vá com o dólar. Porque quase todas as casas de câmbio aceitam trocar o dólar pelo euro. E uma ou outra que a gente encontrou que aceita o real. Então, evita levar o real, já vai com seu dinheiro certinho daqui para lá. E se precisar, troque o dólar. Uma dica é que alguns estabelecimentos aceitam outra moeda que não seja o euro, no caso, o dólar, como pagamento, mas é importante sempre lembrar que eles fazem a própria cotação deles para fazer o troco. Então, é importante realmente você sempre ter a moeda local do lugar, né, do país, porque você pode acabar perdendo um pouco aí na variação cambial, no câmbio que cada um faz. Outra coisa amplamente aceita no país é o cartão de crédito, o cartão de débito e o VTM também, que é o Visa Travel Money, onde você coloca uma quantidade da moeda que você escolher e você só vai lá e passa como se fosse um cartão de crédito. Importante lembrar também que o VTM é cobrado o IOF, então sempre considere esse valorzinho. Assim como o cartão de crédito. Assim como o cartão de crédito, então é sempre importante considerar essa taxa aí do IOF nas suas compras. Bom, falando agora sobre língua, a língua oficial de Portugal é o português, que a gente conhece, mas a gente notou algumas diferenças em algumas palavras, mas nada muito complicado de entender, você se comunica muito bem lá em Portugal. Tranquilamente. A gente viu algumas pessoas falando pra gente quando a gente foi, talvez você tenha uma dificuldade, porque eles falam muito corrido, muito cantado e muitas palavras diferentes. Nada disso, gente. É super fácil a comunicação com eles e é só realmente uma ou outra palavra que você pergunta e eles até se divertem quando você pergunta. Bom, gente, agora falando sobre documentação. Para entrar em Portugal, mas não só em Portugal, isso é uma exigência de qualquer país que você for entrar, você precisa do passaporte e ele precisa ter uma validade superior a 6 meses. Então fiquem bem atentos à validade do seu passaporte para não ter qualquer tipo de problema na hora da viagem. Brasileiros não precisam de visto para entrar em Portugal, isso é uma coisa muito legal, mas vale lembrar que você pode ficar até 90 dias dentro do país. Outra exigência do país para você entrar é que você comprove que você tem dinheiro para permanecer lá no período em que você vai viajar. Então, eles cobram, não é que eles te cobrem, não é uma taxa, tá? Mas é
A forma de cálculo, a base de cálculo para você saber quanto que eles vão te exigir lá, são 75 euros por entrada e mais 40 euros por dia que você for permanecer lá dentro. Então vamos supor que você vai ficar 15 dias, você vai precisar comprovar que você tem 675 euros. Essa comprovação pode ser feita como? Via dinheiro, se você tiver o dinheiro você mostra e fala, tá aqui, não tem problema nenhum. Ou você pode mostrar via cartão de crédito, mostrando o seu limite, que também é superior àquilo que eles estão exigindo para o período em que você vai estar lá dentro. Outra informação bem importante também que pode ser pedido no momento que você está entrando dentro do país é em relação à hospedagem, ou seja, onde você vai ficar durante o período que você está no país. Ou pode ser a comprovação da sua reserva de hospedagem num hotel, num hostel, em qualquer lugar. Ou uma carta, se você tiver alguém que mora no país, ou algum amigo que você vai se hospedar na casa dessa pessoa, também vale uma carta dessa pessoa comprovando que você realmente vai lá ficar com ela para você não ter nenhum tipo de problema na entrada do país. Eles podem pedir também uma carta do seu empregador, comprovando que você está de férias e tal, ou se você for o proprietário da empresa, você mesmo faz uma carta mostrando os dados certinhos. E por último, a última exigência que eles falam é uma passagem de retorno ao seu país de origem ou ainda saindo do território português. Então, por exemplo, você vai para a Espanha depois de Portugal, você mostra o teu ticket do ônibus que você comprou para ir para a Espanha. Eles aceitam. Nossa recomendação é, tenha a passagem de volta para o país de origem, tá? Mas só para evitar qualquer tipo de estresse e tal, porque aí eles podem falar, porque como Portugal pertence ao espaço Schengen, à Europa, enfim, eles podem falar, mas você vai para a Espanha, mas você vai ficar lá na Espanha, vai ficar na nossa comunidade europeia. Então você volta quando para o Brasil? Eles podem reclamar, eles podem encher o saco em relação a isso. Então, se você puder ter a passagem de regresso para o seu país de origem, é melhor. Vale lembrar que na nossa passagem por Lisboa, inclusive quando saímos do Brasil, a nossa primeira parada foi Lisboa. Não nos pediram nada, não questionaram absolutamente nada. Exato, só o passaporte. Inclusive, se você ainda não viu esse episódio, foi um dos primeiros vídeos que a gente tem aqui no canal, então a gente vai deixar linkado aqui pra você assistir se você ainda não viu. Mas o importante é lembrar que eles podem pedir, mas podem também não pedir. O importante é sempre você ter a documentação certinha pra você não ter problema nenhum. Mas é uma coisa que na imigração eles podem começar a te questionar muita coisa, então fica aí a dica. Outro ponto bem importante também para você se atentar no momento do planejamento da sua viagem é em relação ao seguro viagem. Então a gente sempre fala para todas as pessoas sempre contratar, porque é aquela coisa, né, gente? É aquela coisa que a gente não quer, a gente paga para não precisar usar, né? Mas caso precise usar, ele tá lá certinho. Para sua viagem para Portugal, é importante você ter um valor de 30 mil euros do seu seguro viagem. Então, o que significa? Que você precisa ter um valor de até 30 mil euros de cobertura de despesas. Então, se você precisar usar o serviço de hospitais lá, o teu seguro vai cobrir até 30 mil euros. Então, qualquer coisa que você precise, você pode ir e não paga absolutamente nada. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo da série de dicas sobre Lisboa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Então se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e fique ligado porque vem mais vídeos aí falando sobre Lisboa. Vamos falar sobre gastronomia, hospedagem, aonde se hospedar na capital e o que fazer por lá também. Então fica ligado que logo vai sair mais vídeo aí. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. O YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e sempre vai recomendar ele pra você. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!